Vim nesse vídeo falar sobre o casal LGBTQIAP+, que se formou na última temporada de Jurassic World, Acampamento Jurássico. Demorou 5 temporadas, mas finalmente aconteceu para a nossa alegria e para o desespero de muitos pais conservadores. Pois é, minha gente, muita polêmica envolvendo esse acontecido, principalmente pela série ter classificação indicativa de 10 anos. Então bora falar sobre essa série, sobre esse casal e sobre toda essa polêmica. E aí, gente, eu sou o Pato, estou sempre fazendo vídeos sobre filmes, séries e animações com conteúdo LGBTQIAP+. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e já deixa um like para ajudar esse vídeo a chegar a muito mais pessoas. E além das minhas redes sociais pessoais, eu criei também o Instagram @canaldariopato, onde tem várias postagens com dicas de filmes, séries e animações que nem sempre eu consigo fazer vídeo aqui pro canal. Então me segue lá também se você quiser um pouco mais desse tipo de conteúdo. Então bora falar sobre essa série de animação da Netflix que eu amo e fiquei muito empolgado quando aconteceu finalmente esse casal na 5ª e última temporada. Jurassic World, Acampamento Jurássico, é uma série de animação da Netflix que faz parte da franquia Jurassic Park. A primeira temporada da série se passa ao mesmo tempo do filme Jurassic World, que é o primeiro da segunda trilogia, e acompanha as aventuras de 6 adolescentes que estavam num acampamento de dinossauros na Ilha Nublar, quando os dinossauros se libertam de seus habitats e toda a ilha começa a ser evacuada. Os adolescentes não conseguem escapar da ilha e a partir de então precisam se unir para tentar sobreviver. Entre os adolescentes existe uma grande diversidade de raças, inclusive os dubladores originais também possuem a mesma raça dos personagens, e há também uma diversidade de corpos. A gente vê que tem um personagem um pouco mais forte, um personagem mais magrinho, uma personagem mais gorda, e também uma diferença bem grande de personalidades e vivências, trazendo bastante conflito para a história. Como eu disse, a primeira temporada se passa ao mesmo tempo do filme Jurassic World, então todos os acontecimentos têm a ver com os acontecimentos do filme, mas a partir da segunda temporada a série segue uma história própria e só vai se encontrar de novo com os filmes no final da 5ª e última temporada. Nas 3 primeiras temporadas a série tem uma pegada mais de aventura, com alguns toques de ficção científica, bem semelhante à essência da franquia dos filmes. E na 4ª e 5ª temporadas a série continua com bastante aventura, mas se aprofunda mais na ficção científica. Eu particularmente gosto de ficção científica, mas eu entendo o sentimento das pessoas que sentiram falta lá das tramas das 3 primeiras temporadas. No entanto, o que se manteve consistente nessas 5 temporadas foi o relacionamento dos personagens e a evolução na convivência que eles tinham. São 6 adolescentes com personalidades totalmente diferentes, então foi muito interessante ver a amizade deles evoluindo no decorrer das temporadas. Ao mesmo tempo que a gente viu também o amadurecimento desses personagens em todos esses meses que eles ficaram presos na ilha. E claro que tantos meses convivendo juntos, além de amizades, também começam a surgir amores. No início da série, como eram apenas conhecidos, que aos poucos iam se tornando amigos, a única coisa que a gente tinha era a especulação do fandom, né? Sugerindo que alguns personagens eventualmente formassem um casal. Eu, por exemplo, era do time que achava que o Darius e o Kenji tinham muita química e poderiam acabar ficando juntos. Havia também um pouco de especulação acerca da sexualidade do Ben, por ser um personagem um pouco mais sensível, mais tímido e com vários códigos que remetiam a um adolescente LGBTQIAP+. Só na 4ª temporada que o primeiro casal acabou se formando entre o Kenji e a Brooklyn. E até aí, né, um casal hétero. Até então, a única menção abertamente LGBTQIAP+, que a gente teve na série foi justamente a Brooklyn, né, falando que ela tem 2 pais, e mesmo assim os dois não foram vistos juntos em tela, mas pro final, quando a Brooklyn encontra com o pai dela, a gente só vê um dos dois. Bom, e o que os fãs de Acampamento Jurássico mais torciam, mais criavam teorias, mais faziam fanarts, era da Yas com a Sammy. As 2 dubladoras das personagens, inclusive, falaram em entrevistas que elas recebiam e elas viam essas fanarts que os fãs faziam, mas elas não podiam curtir porque elas próprias não sabiam se aquilo seria canon e elas não queriam criar falsas esperanças a ninguém. Elas inclusive falaram que durante as gravações elas davam diferentes intenções na mesma fala, que só depois seriam escolhidas de acordo com o que a narrativa pedisse, e o produtor executivo Scott Kramer falou que inicialmente eles não tinham ideia que as 2 se tornariam um casal. Quando eles iniciaram a série, eles tinham ideia apenas de quem cada um dos personagens eram, e ao longo das temporadas, ao longo das narrativas, eles foram vendo o caminho que eles iam tomando.
Então acabou sendo bem natural e orgânico, e eles viram que realmente essas duas personagens tinham uma vibração diferente e acabaram transformando elas num casal. Inicialmente, a Yas era a garota solitária do grupo. Ela é uma corredora profissional que tem dificuldade de criar relações com os outros. Por outro lado, a Semi sempre foi uma garota mais amigável, que tentou enturmar todo mundo e se esforçava para trazer a Yas pro grupo. Ao longo da série, as duas construíram uma amizade poderosa que começou a evoluir para algo mais. Na terceira temporada, a gente tem o episódio 6, que é bastante significativo para a relação das duas, quando a Sami é envenenada e a Yas precisa correr para encontrar o antídoto. É um episódio com muitas nuances na relação das duas, onde a gente vê o quão a Sami é especial para Yas. São vários momentos durante o episódio que a gente consegue sentir umas vibrações diferentes. Então, na quinta e última temporada, a Yas se abre com o Ben e fala que o sentimento que ela tem pela Sami não é só de amizade, e sim algo mais. É interessante a Yas ter escolhido o Ben para se abrir, que é justamente o personagem que a gente não sabe muito bem qual é a orientação sexual. A série termina sem ser explorada a orientação sexual do Ben, mas é muito fofo ver como ele acolhe a Yas naquele momento. A Yas fala que ela já sentiu aquilo por garotos e agora tá tendo esse sentimento pela Sami. Então o Ben dá força pra Yas se abrir com a Sami, ela só precisa encontrar o momento certo pra isso, mas é muito difícil pra eles, que a cada hora estão sendo atacados ou por dinossauros, ou por robôs, ou por cientistas malucos. Então, de fato, não existe momento perfeito, né? Se você tá com vontade de fazer alguma coisa, vai lá e faz. A Yas, então, finalmente consegue se declarar pra Sami, que também estava sentindo a mesma coisa por ela, e as duas finalmente selam aquele momento com um beijo e começam a namorar. Demorou 5 temporadas, mas finalmente aconteceu. E é muito fofo que o namoro das duas é muito bem recebido por todos, que festejam a notícia, e quando todos seguem na missão, as duas tentam deixar o namoro delas em segundo plano, meio que pra não deixar ninguém triste por elas estarem felizes, mas todo mundo incentiva que elas continuem tendo demonstrações de afeto, porque aquilo faz bem pra todo mundo. O fato delas estarem felizes contagia todo o grupo. E no final, quando eles finalmente conseguem vencer o pai do Kenji e são resgatados finalmente da ilha e voltam pra casa, a gente vê um momento muito fofo da Sami e da Yas falando com os pais que elas são um casal, e eles recebendo aquilo também super bem. Foi uma forma muito fofa e saudável de normalizar o relacionamento entre duas garotas. E depois, quando a gente tem uma passagem de tempo e tem aquela ligação de todos eles, né, conversando pra ver como eles estão atualmente, a gente vê que a Yas e a Sami ainda estão namorando, e a Yas foi conhecer a fazenda da família da Sami lá no Texas. Então a série finaliza com o que seria o início do último filme, né, Jurassic World Dominion, quando os dinossauros estão soltos no nosso mundo. Uma pena que tenha sido o final da série, né, porque eu ia adorar ver como que eles vão lidar com tudo isso agora, e eu imagino que eles iam se sair melhor do que muita gente, né, afinal de contas eles passaram meses lá convivendo com dinossauros. Uma saída muito interessante da série, inclusive, foi trazer uma outra ilha além da Nublar, onde o vulcão do segundo filme não atingiu. Assim, todos os dinossauros e lugares que eles estiveram na quarta e na quinta temporada foram preservados. E bom, a gente vê esse tipo de representatividade LGBTQIAP+, numa série de animação infantil e fica muito feliz. Afinal de contas, é algo que eu sempre reforço, que eu ia amar ter visto esse tipo de representatividade quando eu era criança, que a minha infância e a minha adolescência seriam bem diferentes. Eu nunca tive desenhos que normalizassem a minha orientação sexual, então todas as minhas referências eram apenas de casais héteros. Então por muito tempo eu me forçava a ser aquilo que eu tava vendo, porque eu não tinha outras referências. Então pensa que legal pra uma criança que ainda tá se descobrindo, ainda tá se entendendo, olhar na tela e ver que existem várias possibilidades e ela entender qual delas se encaixa melhor no que ela sente. Mas infelizmente não é todo mundo que pensa assim, então vieram várias críticas negativas com relação a essa última temporada de Acampamento Jurássico. Talvez justamente por conta dessa rejeição, os produtores escolheram deixar a relação dessas duas personagens para a última temporada. Muitos pais criticaram e acharam um absurdo terem mostrado o relacionamento de duas garotas numa série animada com classificação indicativa para 10 anos. De acordo com eles, a série estaria incentivando as crianças a se tornarem gays, e isso, gente, é um absurdo. Alguns até falam, não é porque são duas meninas se beijando, e sim porque tá mostrando o relacionamento, né, tá mostrando o beijo, e é uma série para criança.
criança. Mas é engraçado que só estão reclamando agora na 5ª temporada, sendo que na 4ª teve já relacionamento entre o Kenji e a Brooklyn. Então sim, o problema é porque são 2 meninas e não porque é um casal. Daí vem também os religiosos falando que é um absurdo, que é um pecado. Como assim, eu deixei meu filho ver toda essa série, daí chega na última temporada e vem esse negócio aí que é um pecado. Mas até então o seu filho tava vendo uma série onde os homens estavam trazendo de volta os dinossauros, né? Brincando de Deus. E isso não é pecado? É muito engraçado como as pessoas são seletivas na hora de escolher o que é e o que não é pecado, né? Porque, por exemplo, os pais deixam as crianças assistirem um monte de filme, série onde tem os super-heróis batendo e matando os vilões, que é pecado, né? Matar é pecado de acordo com a Bíblia. Tem alguns heróis que são ladrões, que são assassinos, que têm um passado muito obscuro e os pais continuam deixando os filhos assistirem. Mas assistir um menino beijando um outro menino ou uma menina beijando outra menina não pode. Eu não vou mais me aprofundar nisso porque eu tenho um vídeo inteiro aqui no canal falando só sobre esse tema. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo. Mas só pra concluir, me deixa muito triste saber que ainda existem crianças crescendo em lares extremamente preconceituosos. É o tipo de criação que vai perpetuar o preconceito e se alguma dessas crianças for LGBTQIAP+, vai crescer muito infeliz. Ter esse tipo de conteúdo em programa infantil não vai tornar ninguém LGBTQ+. As 2 únicas coisas que podem acontecer é se a criança for de fato LGBTQIAP+, ela vai se identificar com aquilo que ela tá assistindo, e se a criança não for, ela vai aprender a respeitar e normalizar as pessoas que são. Acampamento Jurássico, inclusive, termina com uma mensagem super legal de aceitação e inclusão através do respeito, com uma metáfora para tudo que eles viveram com os dinossauros. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então num próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!